Para glorificar, papai. Oh, glória a Deus. Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Pastor Fábio, graça e paz, meus irmãos. Nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém. Hoje eu vou, meditar junto com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 7, né, o versículo 38. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim, que aquele que casa faz bem. Mas olha que forte isso, ele fala assim, mas aquele que não casa faz melhor ainda. Né? Olha a colocação do apóstolo Paulo. Aquele que casa, ele faz bem. Mas aquele que não casa, faz melhor ainda. Você abriu aí, 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 38. Você pode ler para mim, fazendo favor? De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Em outros textos, né, faz melhor ainda. Né? E por que o apóstolo Paulo, ele aconselha assim os solteiros, né? Entenda isso, os solteiros permanecer solteiros. Aqueles que estão casados, que eles venham continuar casados, né? Mesmo que às vezes o esposo ainda não esteja na presença do Senhor. Ele fala assim, continue casado, né? Porque você é a luz de casa. Né? Se você guardar a palavra do nosso Senhor, se você colocar em prática, você pode transformar a vida do seu esposo, da sua esposa. Se você fizer isso, há esperança. Agora, se não, né, você não está edificando a sua casa. Mas se você viver a papalavra de Deus, você vai transformar sim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você vê ali em 1 Coríntios capítulo 7, ele falando muito assim, né, pro solteiro, até aconselhando, assim, olha, se você está no seu coração em casar, casa, não é pecado. Mas se você decidir não casar mais, separe, né? Separe, você também não vai estar no pecado. Você vê ele sempre chamando assim as pessoas, aconselhando as pessoas a ficar só. Né? Você vê que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 19, depois os irmãos assistem essa live e medita lá. Né? Meu foco não é falar para o irmão, fica só, ou para a irmã, fica só. Né? Assim, meu foco é trazer a mensagem de Deus. Né? E assim como Paulo trouxe, Jesus também trouxe. Ali em Mateus capítulo 19, os fariseus, eles se juntaram ali e falaram para Jesus Cristo, né, o que ele falaria do divórcio. E ele falou do princípio, né, que Deus ele uniu o homem e a mulher, né, para que eles fossem somente uma carne. Aí os fariseus falam assim, ó, mas Moisés nos deu a carta de desquite. Aí Jesus Cristo ele fala assim, Moisés deu essa carta por conta do coração de vocês. Mas eis aqui quem é maior do que Moisés. Aí ele fala, né, eu porém vos digo que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra cometeu adultério. E qualquer que casar com aquela deixada também cometeu adultério com ela. Né? Os discípulos vão olhar assim para Jesus e vão falar para Jesus, se é assim a situação de um casado, convém não casar. Aí Jesus Cristo vai falar assim, essa palavra é para poucos. Né? Assim, ele vai falar de eunucos, né? Que cuidava ali das mulheres do rei. Assim. Então ele ou nascia castrado, ou castravam ele, ou ele escolhia ali, eu vou se castrar. Então Paulo, quando ele fala assim, que é melhor ser solteiro assim, do que casado, porque solteiro você se dedicar mais nas coisas do Senhor. Você entendeu? Você se entrega mais para as coisas do Senhor. Por isso que Jesus Cristo vai falar assim, ó, isso não é para qualquer um, né? Mas tem pessoas que escolhem mesmo nessa caminhada a ser solteiro. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 7, do capítulo 7, quem dera se vocês fossem como eu, solteiro. Mas cada um Deus deu um dom, né? Uns de um jeito e outros de outro. Esse dom, qual o dom que é? De se dominar. De se dominar, você conseguir dominar ali. Eu falei, não, eu consigo me dominar. Então eu quero passar a minha vida solteiro. Mas ele fala lá no versículo 9. Porém, se vocês não se dominem, que vocês venham se casar, porque é melhor casar do que viver abraçado. No versículo 29, por que ele fala isso? Você vê que ele fala, olha o conselho que o apóstolo Paulo dá, é bem interessante meditar mesmo, ali na carta de Coríntios, capítulo 7, no versículo 29, ele fala assim, o que eu quero dizer, meus irmãos? É isso, que os tempos já estão próximos, então os casados, que eles venham andar como se não tivessem casados. Olha o conselho que ele vai dar, assim, mas conforme a palavra de Deus, você vê que ele não foge da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo falou assim, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, a mulher não é digna de mim. Então você vê que ele está aconselhando os irmãos, olha, os tempos estão próximos, estão casados, vem andar como se não tivesse casado, colocando Deus em primeiro lugar, entenda isso, né? Deixando suas responsabilidades dentro de casa sem fazer, como marido, como esposa, né? Mas assim, colocando Deus em primeiro lugar. E no versículo assim, 33 ao 34, ele fala por quê? Assim, porque um casal, ele se preocupa com as coisas do casamento, né? Assim, e ele não se dedica muito para as coisas do Senhor. Né? Então assim, no versículo 34, ele vai falar assim que então fica uma luta de dois caminhos. E eu gosto no versículo 39, que isso aqui é bem forte, que ele vai falar, deixa eu até pôr aqui, ó, no versículo 39, que ele vai dizer assim, quer ver? Versículo 1,
Versículo 35, ele vai dizer assim: eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém. Então entenda isso, escolhas, né? Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo, e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Então assim, você vê que é forte ele falando que ele não quer forçar ninguém a fazer nada, mas quer que as pessoas se dediquem às coisas do Senhor por conta da salvação. A vida a dois, entenda isso, meus irmãos, a vida a dois às vezes é meio complicada, não é fácil. Quantas vezes, né? Paulo, por isso que Paulo ele fala, ele alerta os viúvos, né? Assim, que é bom eles ficar do jeito que eles estão, solteiros, trazendo a memória deles, assim, o tempo de casados. Eu creio que você já até ouviu isso. Alguém fala assim: no dia que eu me separar de você, nunca mais vou querer saber de homem nenhum ou de mulher nenhuma. No dia que você morrer, nunca mais eu vou querer saber de outro alguém, né? Então Paulo queria trazer na memória esses momentos. Olha, não é fácil, lembra do seu tempo de casado? Não é fácil. Então assim, e nós estamos vivendo num tempo que é muito difícil. Às vezes a pessoa pode até encontrar um amor e viver um amor, mas não viver o amor de Cristo, você entendeu? Porque às vezes, por exemplo, o pensamento da pessoa pode ser diferente de um pensamento de um cristão. Então o que eu quero falar assim? Por exemplo, o que Paulo fala nas cartas de Coríntios? Se você tem esse dom, que você venha permanecer sozinho mesmo, né? Biblicamente é bênção, até mesmo para você fazer a obra, você vai se dedicar mais e mais. Mas se você não tem esse dom de ficar sozinho, né, que você venha se casar, né? Porque ele vai deixar bem claro no versículo 9 que é melhor casado que viver abraçado. Eu quero abordar sobre isso, assim, sobre relacionamento. Se você não tem esse dom, assim, de ficar sozinho e pretende se casar, se você não tem esse dom de se dominar e pretende se casar, assim, você tem que tomar um grande cuidado para você não ficar na fornicação, né? Então assim, você que está namorando e quer se casar, assim, toma um grande cuidado para você não cair na fornicação, porque no capítulo 6, no versículo 18, ele vai falar o quê? Ele vai falar assim: fuja da fornicação, porque qualquer outro pecado é fora do corpo, mas quem peca na fornicação está pecando contra o seu próprio corpo. Vou colocar só um exemplo aqui, vai. Um casal que aos olhos de homens são bem vistos, né? Assim, está legalizado na lei do Senhor, mas eles estão lá dentro da igreja, só eles, e eles se deitam ali, se amam dentro da igreja. Você iria gostar? Sim ou não? Um casal dentro da igreja fazendo amor ali, mas eles são legalizados. Não, você não iria gostar. Mas pega isso, Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas, né? Assim, eu também não iria gostar. Mas eles são casados. Deus, por exemplo, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Mas a palavra fala que, por exemplo, Deus ele habita, né, aqui dentro de nós. No versículo 19, Paulo ele vai falar assim: ó, não sabeis que vocês é o templo do Espírito Santo? Então assim, quando você vai para a igreja, o Espírito Santo não fica ali, habitando, ali parado. Vai junto com você. Então quando a pessoa ela entra na fornicação assim, ela está pecando contra o seu próprio corpo. Então em vez de ela estar indo para o céu, ela está indo para o inferno. Então assim, Deus ele tem princípio. Então eu aconselho um casal que ainda, uns namorados que ainda não se casaram, mas se pretende casar, mais esses jovens, né? Ou alguém que está namorando, que pretende se casar, o que fazer? Assim, evitar, dando aqueles beijos picantes, né? Assim, evitar de estar sozinho com a namorada, assim, sempre alguém junto, porque a gente não pode colocar a gente mesmo em tentação, você entendeu? Não tentar o nosso próprio corpo, porque o nosso coração é enganoso. A palavra, assim, eu costumo dizer um ditado: onde que há fogo em cima, há fogo embaixo também, você entendeu? Então quem beija em cima, vem fogo também embaixo. Então devemos vigiar para a gente não pecar, meus irmãos, ser igual Maria e José. Você vê que só depois do casamento, respeitar ambos. Aí eu aconselho aqueles que já estão assim amigados, né, já moram juntos, às vezes veio para a igreja já nesse caso, né, em resolver essa situação. Eu aconselho também aqueles que entram dentro da igreja à procura de um namorado e não buscando as coisas do alto, e quando encontra o primeiro homem ou a primeira mulher, já no primeiro encontro ali já se deitam, assim, estão num grande erro. Parece que essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Tem uma grande diferença daqueles que vêm, né, com amigados na igreja, e aqueles que estão na igreja e abriga assim, leva uma mulher assim para dentro de casa e vive ali erroneamente aos olhos de Deus, né? Então assim, legaliza, né, esse relacionamento. Eu costumo aconselhar os irmãos que as pessoas dão um jeito para tudo. É igual aquela árvore que Jesus Cristo foi pegar um fruto nela e ela não tinha nenhum fruto, mas ela deu um jeito para ela estar cheia de árvore. Assim, por exemplo, as pessoas dão um jeito para tudo. Assim, se um gás acaba, o que as pessoas fazem? O que elas fazem? Às vezes não tem dinheiro. Não tem dinheiro para casar, mas se um gás acaba, o que a pessoa faz? Ela vai lá e compra um gás. Se o carro quebra, o que a pessoa faz? Ela vai lá e arruma um carro. Se ela fica doente, o que ela faz? Ela vai lá e compra o remédio, né? Então assim, para casar eu vejo as pessoas arrumando uma dificuldade e
eu aconselho, assim, chegar no cônjuge, mas ele não quer casar comigo, então erga a mão aos céus e larga dele, porque se o cara não quer casar com você é porque ele não te ama. Ah, a mulher não quer casar comigo, então erga a mão aos céus, agradeça a Deus, porque se ele não quer casar com você é porque ele não te ama, né? Então, pegam isso, e eu aconselho, meus irmãos e minhas irmãs, conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que, por exemplo, um cristão, ele tem que se envolver com uma pessoa que é cristã. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Se a gente ler, assim, o versículo 39, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, quer ver? A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja com um cristão. Ele fala assim, contanto que seja com um cristão, né? Então, assim, pensa certinho em casar. Só pode se separar biblicamente se houver traição, ou se, por exemplo, o seu cônjuge ali não concordar com as doutrinas de Deus, né? Eu já preguei sobre os sodomitas. Sodomitas são aqueles que fazem sexo anal. Então, repetindo, é proibido um cristão fazer um sexo anal, vai contra os princípios de Deus, é chamado como sodomitas, e a palavra de Deus fala que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então aqui ele deixa bem claro, né, que, por exemplo, um cristão, ele tem que se casar com um cristão. Em 2 Coríntios capítulo 6, você vê que no versículo 14 o apóstolo Paulo, ele continua falando que tem a ver, né, as trevas com a luz. Não tem. Um crente e um incrédulo não tem comunhão, né? Então, assim, eu costumo dizer, uma pessoa católica tem que casar com uma pessoa católica. Por quê? Enquanto um está rezando, o outro está contando o tercinho. Um macumbeiro tem que casar com um macumbeiro. Por quê? Enquanto um está fazendo a macumba, o outro está acendendo a vela. Uma pessoa que bebe tem que casar com o quê? Com uma pessoa que bebe. Porque enquanto um está pegando a cerveja, o outro está pegando os copos. Um cristão tem que casar com um cristão. Por quê? Enquanto um está orando, o outro está intercedendo. Então, assim, é bíblico. Você vê, mas a palavra fala que Ruth também era moabita. E, por exemplo, ela casou, ela era do mundo e casou ali, né? Mas assim, Deus tinha um propósito ali, mas então Deus, ele pode ter um propósito na vida de uma pessoa do mundo. Assim, você sabe se Deus vai ter um propósito mesmo? Você não sabe, né? Assim, eu costumo dizer, não arrisca. Eu não me arrisco, você entendeu? Uma pessoa do mundo, eu não me envolvo, né? Só se Deus chegar em mim e falar mesmo, Fábio, olha, se for ouvir mesmo, se ele falar mesmo assim, dentro de mim mesmo. E tem muitas pessoas que, para viver no erro, falam assim, Deus falou comigo, falou nada. A pessoa quer ficar no erro. E uma pessoa que está no mundo, a possibilidade de ela te levar para o mundo é muito maior. Você entendeu? Eu já vi pessoas que casaram, eu pastor, assim, olha que eu sou novo ainda, assim, como pastor. Mas eu já vi, assim, pessoas, assim, sendo cristã. Uma vez eu vi um homem que casou com uma mulher católica. Estava firme e forte na igreja ali, tranquilo, casou com uma mulher católica. Assim, ele falou, não, é de Deus, vou trazer ela pro Senhor, pastor. Eu falei, é mesmo. Então tá bom, então. Não adiantava você falar nada, a pessoa estava cega, então tá bom. O que fez? Ele se afastou da igreja, casou na igreja católica. Você vê as postagens dele, ele bebe, assim, só aposta lá bebidas, né? Então, assim, é complicado. Tem exemplo, você vê 1 Reis, capítulo 11, o rei Salomão, você vê que Deus tinha dado ordem ali, o texto deixa bem claro. Salomão, ele não respeitou a palavra do Senhor e se envolveu com as mulheres lá, amonitas e etc. E assim ele pecou contra Deus e se afastou, adorando até mesmo outros deuses. Então, você vê também Acabe, ele se envolveu com Jezabel. Ele fez ali não somente ele pecar, mas assim, o povo de Deus. Então, um conselho que eu dou para os irmãos, olha assim, fique sozinho. Assim, se, por exemplo, na hora que Deus mostrar mesmo a pessoa, analisa ainda para ver se essa pessoa é cristã mesmo, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão numa idolatria, tem várias igrejas, estou falando de evangélico, estou falando de católico, não perco muito tempo falando de católico, não, que, assim, não, mas muitas igrejas evangélicas que estão na idolatria, né? O que salva é a palavra de Deus. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, assim, toma um grande cuidado para você não se envolver com uma pessoa, que a pessoa, ela virou um fariseu, ela está vivendo uma religiosidade e não está vivendo na palavra de Deus. Então, que Deus venha ter misericórdia da gente para que isso não venha acontecer na nossa vida, né? Amém? Porque o nosso coração, ele é enganoso, meus irmãos. Então é o conselho de Paulo. Mas você que deseja casar, que se case, mas assim, conforme a palavra de Deus. Você não venha pecar, porque é um pecado quando você está na fornicação. Por isso que Paulo vai falar, fuja da fornicação. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. É digno de toda